Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Essa série de vídeos, então, que vocês estão prestes a assistir, eu montei sobre torque. Eu espero que vocês consigam acompanhar toda essa aula. Lembrem de pegar o material de apoio que já está disponível para vocês também, para poder fazer as anotações necessárias. E o último vídeo vai ser sobre alguns exercícios de exemplo, para a gente resolver juntos também. Então, o que eu coloquei aqui, na verdade, essa imagem aparece lá no meio do caminho do material de vocês, mas eu quis trazer ela para a capa nesse momento. É uma frase que é famosa do Arquimedes, que é: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Então, na verdade, na época que o Arquimedes trouxe essa ideia de alavanca e de que tendo um ponto de apoio correto a gente consegue levantar o mundo, né? Teoricamente, a gente consegue com uma força pequena elevar um objeto mais pesado usando uma dinâmica de alavanca, muito antes da gente construir o conceito de torque, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que historicamente a gente precisa deixar claro, né? Então, o Arquimedes volta aqui para as nossas aulas, aparecendo justamente nesse, né, como um primeiro pensador aí a trazer essa ideia nessa linha de uso de alavancas, ok? Então esse primeiro vídeo ele é mais uma introdução ao conceito de forças num movimento de rotação, como é que a gente faz essa análise dessa situação. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que na mecânica, até agora, a gente estava analisando a ação de força sempre em cima de partículas. Então, partículas são pontos, e pontos são coisas que não têm dimensões. No momento em que a gente começa a analisar corpos extensos, ou seja, corpos que possuem algumas dimensões consideráveis, a gente precisa fazer a seguinte análise. A gente pode ter uma situação em que a gente vai ter a nossa força resultante igual a zero, e aí nessa situação aqui, que eu tenho essas duas forças atuando em cima de uma partícula, já que F1 vai ser igual a F2, a nossa força resultante é zero, e a gente sabe que esse corpo vai estar em repouso, ele não vai se movimentar. Mas nessa situação aqui, em que eu aplico essas mesmas forças em cima de um corpo extenso, apesar de F1 ter ainda o mesmo valor de F2 e a força resultante ser zero, há movimento. E daí a gente fica meio chocado, assim, no primeiro momento, né? Como assim vai se mexer? Se o teu mineiro lá no primeiro ano, tu dizia pra gente que se tivesse força resultante igual a zero, não ia ter movimento nenhum, né? Aí a gente precisa pensar em que tipo de equilíbrio que a gente está falando. Então, se a gente estiver falando de um movimento de translação, o movimento de translação não vai acontecer. Eu não vou ter a caneta, por exemplo, vamos imaginar que esse aqui é o corpo extenso, né? Eu não vou ter a caneta nem subindo, nem descendo. Mas, se eu tenho uma força que está atuando para cima e uma força que está atuando para baixo, elas vão se ajudar na hora de fazer essa caneta girar, por exemplo. Então a gente vai ter um movimento que vai ser um movimento de rotação. Essa barrinha vermelha, ela vai conseguir girar, ela vai conseguir se movimentar. Então, apesar de a gente ter um equilíbrio de translação, que a gente fala, a gente não tem necessariamente um de rotação quando a gente tem só a força resultante igual a zero. Então, para que a gente tenha uma situação em que a gente tem um equilíbrio tanto de translação quanto de rotação, precisa entrar uma outra grandeza, então, que a gente vai chamar de momento de força ou de torque. Então, para a gente pensar em equilíbrio de corpos extensos, a gente vai pensar que a força resultante tem que ser zero para que ele não esteja se deslocando, nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. E para que ele não gire, a gente precisa que o torque resultante seja zero. Então, cada força que estiver atuando em cima de extremidades do corpo, por exemplo, se a gente voltar lá para analisar a caneta, né? Essa força que estava fazendo a caneta subir e a força que está fazendo a caneta descer, cada uma delas vai ter um torque associado. A combinação desses torques precisa dar zero para que a gente consiga manter essa situação de equilíbrio, certo? Então a gente vai, esse primeiro vídeo acaba aqui, ele é realmente muito curtinho, só para a gente entender da onde que surge esse conceito de torque e por que ele é importante para a gente entender o lance de equilíbrio de corpos. Nesse segundo vídeo agora, a gente vai então
trazer a análise matemática do torque, conceituar um pouco melhor, afinal de contas, o que é torque? Vamos entender isso um pouquinho melhor. Então, torque é a grandeza que vai medir o efeito de rotação que uma força pode produzir em cima de um determinado corpo que está podendo girar em torno aí de um certo eixo. Um exemplo mais clássico que a gente dá para essas situações de torque é pensar numa porta, tá? Isso aqui seria a vista de cima, a gente tem as duas paredes, aqui está a porta, aqui seriam as nossas dobradiças e aqui a maçaneta, certo? Então, o que a gente vai olhar, né? Eu vou chegar e vou aplicar uma força aqui na maçaneta para poder abrir essa porta. Então, vamos chamar essa nossa força aqui de F. O quanto essa força, o efeito que essa força vai ter em cima dessa porta, dessa capacidade de rotação que ela vai ter, vai depender de algumas coisas. A gente sabe que se a gente aplicar muita força na maçaneta, vai acontecer que a gente vai conseguir fazer a porta girar muito rápido, né? Então, um dos fatores a gente já intrinsecamente sabe, né, por experiência própria, né, que a intensidade da força, o módulo da força vai influenciar nisso aí. Se a porta está prestes a bater, a gente sabe que é muito mais efetivo se a gente tentar segurar a porta aqui por essa borda, do que se a gente tentar esticar a mão ou esticar o pé e segurar a porta aqui. Dependendo do quão rápido ela está vindo na nossa direção, a gente não consegue parar esse movimento, ou a gente tem que fazer muita força, né, para que a porta não bata. Então, também vai depender esse potencial de giro, digamos assim, que essa força vai ter, também vai depender de onde ela vai estar sendo aplicada em relação ao eixo. Então, essa distância que a gente mede desde o local de onde a força está sendo aplicada até o eixo de rotação é o que a gente chama de braço de alavanca. A gente vai colocar uma letrinha aqui para ele, vamos chamar de D, essa distância aqui. Então, só para deixar bem explícito, né, a gente pode anotar aqui, essa bolinha ali seria o nosso eixo de rotação. Em torno dele que a porta gira. Certo? Beleza. E a gente sabe também que depende da orientação dessa força para a gente saber para onde que a porta vai girar. Então, se eu estou fazendo uma força nessa direção aqui, eu sei que o movimento vai se dar na direção da linha pontilhada, que já estava mostrando ali na imagem para nós. Então, o sentido do giro ele vai estar relacionado ao sentido da força que eu estou aplicando. Se eu estivesse aplicando uma força de dentro para fora, por exemplo, se eu quisesse sair desse cômodo ao invés de entrar, eu teria que fazer uma força, se essa porta pudesse abrir para cá, né, por exemplo, eu teria que empurrar essa porta para cá, certo? Como é que a gente representa o torque, então, esse efeito de rotação que essa força vai conseguir gerar? O torque, que é representado pela letra tau, cuidar para não confundir com trabalho, ele depende da força que é aplicada, multiplicada pelo braço de alavanca, multiplicado ainda pelo seno do ângulo que essa força está fazendo com o braço de alavanca. De maneira geral, a gente não vai se preocupar com essa parte aqui da equação, porque na maioria esmagadora dos problemas, o que aparece para a gente é um seno igual a 1, porque a gente vai sempre considerar que está tendo 90 graus entre a direção da força e o braço de alavanca, eles formam um L aqui. Então, de maneira geral, a nossa expressão ficaria resumida somente a força vezes braço de alavanca, certo? Mas, de qualquer maneira, né, vai que aparece uma questão por aí em que vocês têm que considerar uma força que está sendo aplicada numa direção diferente. É sempre bom a gente saber a equação original. Então, aqui a gente tem o torque, que eu já escrevo qual é a unidade, F de força, e D é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, que é uma definição gigantesca, né? Então, a gente chama isso somente de braço de alavanca. Então, força que provoca o giro, e aqui, braço de alavanca. O braço de alavanca é medido em metros, é uma distância. Forças são sempre em newtons, então o torque é newton vezes metro.
Não, ninguém criou uma unidade específica para torque, então a gente simplesmente chama de Newton vezes metro. Normalmente a gente não chega a falar numericamente do torque, porque a gente vai estar sempre pensando numa situação de equilíbrio, de rotação. Então a gente vai estar olhando, o torque resultante vai ser zero, a gente vai estar sempre igualando o torque de uma força ao torque de outra. Então, de maneira geral, ele não aparece ali para nós nos problemas. Uma coisa que é importante da gente saber, assim, que se convencionou, então, que dependendo do sentido de giro, então essa força que eu estou aplicando, vamos voltar para o exemplo da caneta de novo, né? Se eu estiver pensando que essa bolinha aqui é o meu eixo de rotação, eu estou aplicando uma força na vertical para cima, eu sei que a caneta vai acabar girando no sentido anti-horário, né? O sentido que é contrário ao ponteiro do relógio. Então, essa força que está conseguindo provocar um giro no sentido anti-horário, a gente vai dizer que tem um torque positivo. Sim, é um torque positivo. Não sei por quê. Anti-horário faria mais sentido a gente chamar de negativo, né? Mas se convencionou assim. Então, já que nós estamos falando dessa convenção, vamos seguir o que convencionar. Né? Agora, se eu estiver olhando para essa situação aqui, de novo meu eixo de rotação nesse ponto, mas dessa vez eu estou colocando uma força para baixo, a minha caneta vai girar no sentido horário. Então, como eu vou ter a caneta girando no sentido horário, a gente vai ter um torque que é negativo, certo? Então, essas convenções de sinal, elas são importantes da gente entender. Por isso que vão ter situações em que a gente vai ter equilíbrio de torques, né? Porque eu posso ter uma força querendo girar a minha caneta no sentido horário, uma força querendo girar a minha caneta no sentido anti-horário, e dependendo da intensidade das forças e onde elas estão sendo aplicadas, eu posso manter a minha caneta parada, estática. Certo? Então, o segundo vídeo encerra por aqui, era justamente para a gente entrar na análise um pouquinho mais matemática do torque mesmo. Esse terceiro vídeo é para a gente falar sobre alguns exemplos, afinal de contas, são vídeos da aula de física prática, né? Então, a gente precisa, pelo menos, tentar se colocar em algumas situações que são cotidianas em que a gente vê esses conceitos sendo aplicados na prática. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é o exemplo da porta. Eu acho que em alguma aula eu já devo ter comentado com vocês. No meu curso de inglês, as portas das salas de aula eram muito grandes e pesadas, elas eram largas. E a maçaneta da porta ficava no meio. Tipo dessa imagem que tem aqui no material de vocês. Esteticamente fica maravilhoso, porque quando a gente pensa em questões de design, se busca, né, algo simétrico, arrumadinho. A simetria ela nos passa uma sensação de bem-estar. O problema é que uma maçaneta no meio da porta reduz o nosso torque, reduz o nosso potencial de giro. Por quê? Porque como eu vou ter um braço de alavanca menor, eu vou ter uma menor distância em relação ao meu eixo de rotação da porta, eu vou precisar aplicar mais força para conseguir gerar o mesmo potencial de rotação do que quando eu tenho a maçaneta lá no canto. Né? Então, por que a maçaneta fica ali? E tem um outro motivo, né? Porque a maçaneta ela também está relacionada à questão de tranca da porta. Então, a tranca não precisa ser tão longa, né? Para conseguir travar ali no orifício do marco da porta. Tem mais essa parte. Por que ela fica na extremidade e não no centro? Na extremidade, a força necessária para girar é menor. Pensando lá que torque é força vezes nosso braço de alavanca, o que vai acabar acontecendo, né? Se eu tenho uma maior distância em relação ao meu eixo de rotação, eu também tenho uma capacidade de giro maior, ou pensando que todos os pontos da porta precisam girar juntos, eu vou precisar fazer menos força quando eu estiver aplicando, quando eu estiver com a maçaneta na extremidade, do que quando eu estou com a maçaneta no meio do caminho.
essa mesma lógica vai se aplicar para essa situação aqui. Em breve vocês vão ser motoristas, vão poder conduzir aí seus carros e eventualmente pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. De estar um dia voltando do trabalho e me dizerem que o meu pneu estava murcho e chegar em casa e descobrir que tinha um prego gigantesco cravado no pneu. Obviamente, a gente precisa trocar o pneu. Eu não tenho uma chave de roda que tem esse tamanho aqui em casa, então o que eu precisei fazer? A gente tem uma daquelas chaves que são em X, essas são as mais clássicas de se ter mesmo no porta-malas do carro, é tipo um kit básico, porque a gente precisa ter essas ferramentas para trocar de pneu, né, caso a gente precise. E aí, eu preciso gerar uma capacidade de giro, eu preciso gerar um torque em cima das porcas que estão prendendo as rodas, e vocês imaginem que são porcas que seguram rodas de um carro, então elas estão realmente muito bem presas ali. E eu preciso de um torque que tenha um valor alto para conseguir desprender aquelas porcas. Como eu não estava conseguindo, com a força dos meus braços, gerar essa capacidade de giro, o que eu fiz? Eu subi na chave. Então eu aumentei a força, ao invés de ser a força dos meus braços, eu coloquei a força do meu peso em cima daquele ponto. E aí o que a gente acaba ganhando, né? Já que torque é força vezes braço de alavanca, eu não tinha como mexer no braço de alavanca, mas eu aumentei a força que eu estava fazendo, eu aumentei também o torque que estava sendo gerado pela chave lá na porca. Tem gente que fala que a chave de roda amplia a força que está sendo feita. Não é verdade, tá? Porque o que vai definir se a gente consegue soltar a porca é justamente o torque que vai estar sendo gerado em cima dela, certo? Então, o que a chave de roda faz pela gente, né? Como é que ela nos ajuda? É em função de prover um braço de alavanca maior, precisamos de menos força para gerar um mesmo torque. Certo? Existem ainda algumas outras aplicações de torque, uma delas que é bem específica, a gente vai conversar no próximo vídeo. Mas se vocês forem pesquisar, e para as pessoas que estão aí pensando em seguir a carreira de educação física, fisioterapia, medicina, são áreas aí, especialmente áreas da saúde, né, que trabalham muito com a biomecânica que a gente fala, que é pensar justamente nesse equilíbrio de forças e nesse equilíbrio do próprio corpo mesmo. Então se trabalha muito com esse conceito de alavanca, quando a gente está fazendo algum exercício, por exemplo, que a gente vai fazer uma elevação de algum halter, a gente está trabalhando com a alavanca do nosso braço, a gente tem um eixo lá no nosso cotovelo, enfim. São exemplos que são muito mais presentes no nosso cotidiano do que a gente pode imaginar. Lá para o finalzinho vão ter mais algumas demonstrações experimentais que eu vou trazer para vocês, e algumas eu vou inclusive convidar que vocês façam em casa. Mas por enquanto, esse vídeo se detinha nesse tipo de exemplo mesmo. Esse vídeo aqui então é para a gente falar de um exemplo bem específico de aplicação de torque, que são as alavancas. A gente meio que já estava usando essa palavra, né? Porque a gente já estava se referindo àquela distância ao eixo de rotação como braço de alavanca, mas é importante a gente conceituar aqui o que é uma alavanca e exatamente que tipo de coisa que a gente vai estar analisando nesses problemas. Então, uma alavanca é uma barra que vai ser rígida e que vai ser livre para girar em torno de um certo ponto de apoio. Então, aqui nesse desenho, essa linha marrom aqui seria a nossa barra, como se fosse uma gangorra, né? Só que ao invés dela estar com um apoio centralizado, como a gente normalmente vê na gangorra, a gente pode ver que nós temos uma extremidade, né, em relação ao ponto de apoio mais curtinha do que em relação à outra. Se essa gangorra está desse jeito aqui, se ela não está girando para nenhum lado,
ou seja, se ela está em equilíbrio, significa que o torque resultante tem que ser zero, certo? E isso aqui, independente do tipo de alavanca, porque a gente em seguida vai ver que existem vários tipos de alavanca, isso precisa ser verdade. Então, o que a gente já consegue imaginar, né? Que se tem uma caixa que está apoiada ali no canto da gangorra, a gente tem uma certa força que está tentando fazer essa gangorra girar para um determinado sentido. No caso aqui, essa força faria a gangorra girar no sentido horário, né? A gente vai chamar essa força aqui de força 2. A gente sabe que para isso não acontecer, precisa ter uma outra força atuando em algum ponto por aqui, para baixo também, né? Tipo assim, se a gangorra fosse cair, a gente ia chegar lá, né? Essa extremidade ela ia acabar subindo quando essa parte descesse. Então a gente precisa chegar aqui com a nossa mão, por exemplo, e empurrar ela para baixo, para que ela não gire. Então essa força aqui a gente chama de força F1. O que a gente também pode pensar, né? Essa caixinha, ela está a uma certa distância aqui do eixo. Então, essa força que está fazendo a gangorra desequilibrar é a força-peso. A gente já vai falar em seguida sobre centro de gravidade, mas de maneira geral, o que a gente faz? A gente considera que os corpos são homogêneos, e aí a gente imagina que a força-peso está sendo aplicada no centro, né? Ela está agindo no centro geométrico mesmo do corpo. Então, essa distância que a gente tem até o eixo de rotação, que seria D2, ela está representada aqui. Ela está mais próxima, né, do eixo de rotação. Já essa força F1 está sendo aplicada numa distância muito maior. Então, o que a gente já consegue deduzir daqui, né? Se o torque resultante tem que dar zero, e essa distância, esse braço de alavanca é muito maior do que esse, significa que essas forças não vão poder ser iguais, né? A gente vai ter que achar alguma maneira de compensar esses valores. E aí a gente já começa a entender aquela frase do Arquimedes, porque se a gente tem um braço de alavanca maior, eu preciso de menos força para conseguir sustentar um peso lá do outro lado. Então, por isso que ele falou que dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu consigo mover o mundo. Ele só não disse qual tem que ser o tamanho da alavanca, né, para a gente conseguir fazer isso. Vamos pensar no seguinte, ó. O torque resultante tem que dar zero. Então, o torque devido à força 1 mais o torque devido à força 2 tem que ser zero. Isso aqui vai dar certo por quê? Porque essa força 1 está tentando fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Então, ela tem um torque, ela vai gerar um torque positivo. A força 2 está tentando fazer o corpo girar no sentido horário. Então, ela vai gerar um torque negativo. O que vai acontecer? Esse torque aqui, como essas forças estão fazendo 90 graus com a distância que está sendo aplicado, a gente nem vai colocar os senos na jogada, lembra? Vai ser aquela situação em que o seno vai valer 1. Então, vai ficar assim, força 1 vezes D1 menos F2 vezes D2 é igual a zero. E aí a gente chega numa expressão, que é uma expressão que normalmente a gente já parte dela quando a gente trabalha com alavancas, já vamos deixar isso destacado então, que diz que F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. Nada mais é do que dizer que o módulo do torque gerado pela força 1 é igual ao módulo do torque gerado pela força 2. E aqui eu repito, isso não é uma equação nova. A gente está pegando aquela expressão de torque, está colocando para uma situação de equilíbrio que a gente já está acostumado a fazer com força resultante e está só escrevendo a expressão de uma maneira aberta. Só isso, mas não é uma equação nova, tá? Então, sempre que se aparecer uma situação de alavanca, independente do tipo de alavanca que a gente está falando, se ela estiver em equilíbrio, significa que essas forças, então, estão se compensando em função dessas diferentes posições em relação ao eixo de rotação, de maneira que o torque resultante está dando zero, ou o somatório de torques dá zero. Por que eu estou falando vários tipos de alavancas? Porque existem vários tipos de alavancas, tá? E o que vai diferenciar uma alavanca da outra
vai ser a posição em que a gente vai estar, a posição relativa entre 3 grandezas, tá? Então, eu quero apresentar essas grandezas para vocês aqui. Acho que uma delas é a mais tranquila de entender, e querendo ou não, a gente já falou sobre ela também, que é o nosso apoio, ponto fixo, em torno da qual seria o nosso eixo de rotação, né? Em torno da qual essa alavanca vai poder girar. Então, a gente pode ter um ponto de apoio como se fosse uma gangorra, que é essa situação aqui. A gente pode ter um ponto de apoio que está direto no chão, por exemplo, e as outras forças estão sendo aplicadas todas no mesmo lado da alavanca, e não é uma em cada lado da alavanca. E aqui eu tenho também uma situação parecida com a anterior, tá? Nós já vamos entender essa diferença aqui. E aí os outros 2 conceitos que entram são esses aqui, de força potente ou potência e de força resistente ou resistência. A força potente ou a potência é a força que está sendo feita para levantar, girar, equilibrar, sustentar ali naquela alavanca. Já a força resistente ou a resistência é a força que está sendo feita pelo objeto que eu quero levantar ou sustentar ou equilibrar. Então, se a gente for analisar essa primeira situação aqui, a gente está tendo o apoio aqui no meio do caminho. Essa aqui seria a potência, foi a força que a gente fez, porque a gente saiu correndo lá para segurar essa gangorra. E aqui seria a resistência, é o peso do objeto, né? A força que o objeto está fazendo para tentar girar essa alavanca. E aí, dependendo de como essas forças estão posicionadas em relação a elas mesmas e em relação ao apoio, a gente tem esses 3 tipos de alavanca aqui. Então, é a interfixa, em que eu tenho, que é a situação do exemplo anterior, né, que eu tenho o apoio no meio, a força de resistência de um lado e a potência do outro. A interresistente, em que eu vou ter o apoio numa extremidade da alavanca, e a força de resistência vai estar no meio do caminho, e a força de potência lá no canto. E na interpotente, tipo no meio do caminho, né? A potência está no meio do caminho. Então, eu tenho o apoio numa extremidade da alavanca, a resistência na outra, e a potência está sendo aplicada aqui no meio. Em que situações a gente vê esse tipo de alavanca, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma tesoura, a gente está fazendo uma força nesse sentido aqui, nessa direção, nas nossas perninhas ali da tesoura. Perninhas? Como é que chama essa coisa da tesoura? Lâminas. E o nosso apoio, no nosso eixo de rotação, está ali no meio do caminho. Uma interresistente clássica para a gente pensar é o carrinho de mão. Então, a gente apoia o carrinho, né? Se a gente for esvaziar esse carrinho, o que que acontece? A carga que a gente está carregando, ela está sendo aplicada no meio dessa alavanca, o peso dessa carga, e a gente precisa fazer uma força para cima. Então, esse peso estaria, essa resistência estaria para baixo, e a nossa força está para cima. Sempre a força se opondo daí, né, nas direções. E nas interpotentes, uma clássica são aqueles materiais em que a gente usa para pinçar algumas coisas, né? Então, por exemplo, uma pinça mesmo, um pegador de gelo, que nem está desenhado aqui, o nosso apoio seria lá atrás, esse aqui é o eixo de rotação, né, dessa pinça. A gente faz a força no meio do caminho e a força que vai ser comunicada para segurar alguma coisa é lá na outra extremidade. Notem que a classificação da alavanca tem a ver com a forma como a gente relaciona essas forças nessas posições, dessas forças de resistência, de potência e onde que o apoio da alavanca, o eixo de rotação vai ficar em relação a essas coisas. Certo? Então, esse vídeo aqui era especificamente sobre alavancas, então a gente encerra ele agora para vocês poderem ir para o próximo. Um último ponto importante da gente conversar quando a gente fala de estática, e ali no vídeo anterior, quando a gente falou de alavanca, eu já comentei rapidamente sobre isso, é o conceito de centro de gravidade. Até agora a gente não se incomodava com isso, porque quando a gente falava de corpos, a gente pensava neles como pontos, né? Então, a gente considerava, por mais absurdo que isso seja, uma partícula que não tem dimensão nenhuma, com massa de 40 kg. A gente resolveu os problemas do primeiro ano e vai continuar resolvendo os que vêm por aí ainda, considerando isso, tá? Aproximando que são massas concentradas em lugar nenhum, num ponto só.
Mas quando a gente começa a falar de corpos extensos, a gente também começa a entender que essa massa, então, está espalhada pelo corpo. E quando a gente vai pensar no peso do corpo, onde a gente desenha ele? Né? Então, por isso a gente precisa entender o conceito de centro de gravidade. Ele é muito parecido com o conceito de centro de massa. Ambos são abstratos, eles não são pontos reais. Eu posso ter um centro de massa num lugar em que eu não tenho massa nenhuma, por exemplo. Se eu imaginar um bambolê, eu tenho a massa igualmente distribuída toda a volta do bambolê, o centro de massa do bambolê está no meio, está naquele buraco onde não tem bambolê nenhum. Tá? Então são conceitos, são pontos virtuais, simplesmente para nos ajudar a organizar resultado ali, né, de uma distribuição de massa ou de forças. Então, o que é o centro de gravidade? Ele é um ponto sobre o qual a gente pode considerar que o peso está sendo aplicado. Se esse corpo for homogêneo e bem definido geometricamente, por exemplo, se ele não for uma batata, se ele for uma esfera, então o centro de gravidade vai coincidir com o centro de simetria dele. Então, se eu estiver pensando num cubo mágico, por exemplo, o centro de gravidade de um cubo mágico vai estar bem no centro geométrico do cubo mesmo, tá? No momento em que a gente suspende um corpo pelo centro de gravidade dele, ele acaba ficando em equilíbrio de translação e de rotação. Então, existem algumas situações que são meio inusitadas, que no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês, que são aquelas situações em que a gente, na nossa cabeça, é impossível que aquilo não esteja caindo ou não esteja equilibrado, né? Mas, na verdade, a chave para a gente conseguir equilibrar algo é a gente conseguir centralizar a base para o que a gente quer dar suporte com o centro de gravidade do corpo. Se o centro de gravidade estiver alinhado com o que a gente tem de base de sustentação, ou com uma força, né, com um fio que esteja pendurando, então fica tudo dentro do possível, né? São só situações que a gente não está muito acostumados e acostumadas a enxergar, mas não significa que está quebrando nenhuma lei da ciência ou da física, né? Muito pelo contrário, está mostrando o quanto a física é sensacional para a gente entender essas coisas. E nós temos 3 tipos de equilíbrio, acredito que seja bem fácil da gente conseguir entender, assim, né, qual é o conceito desse equilíbrio. Então, o equilíbrio estável é o equilíbrio que ele é usualmente representado como se a gente tivesse uma rampinha em forma de U e a gente teria, então, uma bolinha presa nessa rampa. Não significa que ela vai ficar o tempo inteiro aqui, né? Ela vai subir, descer, talvez, mas ela vai retornar para esse estado aqui. Então, isso é chamado de equilíbrio estável, que seria a situação desse corpo nessa primeira situação. Eu posso deslocar ele um pouquinho, né, inclinar esse corpo um pouquinho e ele volta para o ponto original. Já o equilíbrio instável seria o equivalente a gente botar essa bolinha azul em cima de uma rampa virada de cabeça para baixo. Então, ao invés de botar na parte de dentro do nosso copinho de sopa, a gente botaria na parte de fora do copinho de sopa. Então, ela ficaria aqui. E a gente sabe... Apaguei o copinho de sopa. A gente sabe que equilibrar uma bolinha, por exemplo, tenta equilibrar uma bolinha de tênis em cima de uma bola de basquete. A gente até consegue, mas é um equilíbrio extremamente instável, né? Então, o que acontece? Se a gente tem o nosso centro de gravidade muito deslocado do nosso ponto de apoio, vai fazer esse centro de gravidade conseguir gerar um potencial de giro, né? A gente vai estar dando uma alavanca aí para ele e ele vai acabar, ploft, desabando. Então, isso é um equilíbrio instável. É por isso que não pode ficar se balançando para trás na cadeira. Sabe aquele hábito que vocês têm no colégio de sentar na cadeira e tentar se equilibrar só nas pernas de trás da cadeira? Chega uma hora que não tem o que fazer. Se o centro de gravidade de vocês ultrapassa o eixo, a cadeira vai girar, tá? Não façam isso, por favor. E existe ainda um último tipo de equilíbrio que a gente chama de indiferente, que é esse equilíbrio flat, aqui assim. Tá? A gente não vai nem conseguir fazer ele oscilar para ele voltar num estado ali. A gente só vai conseguir fazer
ele transladar, né, nesse corpinho aqui, certo? Então, o que define se algo está estável ou instável tem a ver com esse alinhamento do centro de gravidade. Aqui a gente tinha um eixo, né, a gente tinha uma base muito instável, por isso que era difícil de se equilibrar também. Quando a gente coloca um sapato de salto, por exemplo, a gente diminui a nossa base de equilíbrio, né? Ao invés da gente ter todo o pé encostando no chão e fazendo a nossa base, inclusive abrir um pouco, né? Não ficar com as pernas coladas umas nas outras, deixar a perna levemente aberta, a gente aumenta a nossa base, aumenta a nossa estabilidade. Por isso que é difícil também ficar num pé só. Se a gente vai mexendo nessa área que está em contato com o chão, a gente também vai diminuindo a nossa estabilidade. Então, a gente diminui a margem de oscilação possível que o nosso centro de gravidade pode ter, sem que ele vire uma força que vai fazer a gente girar. No caso, se o nosso centro de gravidade faz a gente rotacionar, é sinal que a gente está caindo, né? Então, os nossos pés ficam parados e a gente, cai. Okay? Ficar de pé é uma situação de equilíbrio instável, biomecanicamente falando. Essa aqui era a última parte, então, de tópicos ali de anotações. O próximo vídeo é um vídeo com demonstrações experimentais, porque afinal, física prática. E o último vídeo são resoluções de exercícios de exemplo, então. Aqui é para matar a saudade de dar aula de pé, faz um tempão que eu não faço isso. Então, são alguns experimentos que vocês podem fazer em casa. Alguns outros eu vou colocar uma imagem para a gente trabalhar, porque acreditem, eu não tenho martelo. Eu tenho martelos só lá no laboratório, mas eu não tenho nenhum em casa. Ah, não tenho sim, peraí. Acabei de lembrar que eu tenho um martelo. Vou montar o experimento depois. Bom, tem uma vassoura, né, pra gente trabalhar com torque. Eu não vou fazer aquele experimento de deixar a vassoura de pé, apesar de que eu poderia também, porque a vassoura ela não fica de pé só num dia específico no ano, tá? Não tem nada a ver aqui. Então, ó, deixei a vassoura de pé, ela tá num equilíbrio instável, porque o centro de massa dela se deslocou e acabou, então, esse centro de gravidade funcionou como a força causadora da rotação dela. Por que eu peguei a vassoura? Porque existe um jeito muito legal da gente conseguir determinar onde é o centro de gravidade de cada corpo. A gente sabe que o centro de gravidade dessa vassoura não vai estar exatamente no centro geométrico dela, que a gente poderia pensar, porque aqui desse lado a gente tem só um cabinho para pendurar ela e aqui a gente tem uma estrutura muito mais pesada. Então, assim, instintivamente a gente sabe que o centro de gravidade dessa vassoura tem que estar um pouquinho mais deslocado para cá do que para lá, né? Não pode estar no centro. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente determina o centro de gravidade? Vocês podem colocar a vassoura em cima dos dedos de vocês, assim, e vocês vão arrastando, tentando arrastar os dois dedos para eles se encontrarem. Tá? No primeiro momento, vocês vão ver que só o meu dedo direito vai se mexer. Vai chegar um momento em que o meu dedo esquerdo vai começar a andar, até que eles vão se encontrar em um ponto, que vai ser o ponto em que eu vou conseguir equilibrar a minha vassoura. Então, aqui, aproximadamente, é onde a gente tem o nosso centro de gravidade da vassoura. Certo? Notem que ele ficou realmente muito mais próximo da parte ali que varre efetivamente, né? Muito longe do centro. Certo? Então aqui, se eu quisesse deixar essa vassoura, sei lá, fazer um cenário aí de Halloween em casa, ao invés de eu prender a vassoura com duas cordinhas, uma na frente, outra atrás, eu posso botar só uma corda exatamente em cima do centro de gravidade e ela vai ficar na horizontal equilibrada. Legal, né? Certo? O que eu quero que vocês tentem fazer é tentar entender o que acontece com o deslocamento do centro de gravidade do nosso corpo. Então, o centro de gravidade do nosso corpo, ele fica mais ou menos na altura do umbigo. É por isso que quando a gente entra no mar, numa profundidade que já passa da altura do umbigo, a gente começa a ter mais dificuldade de ficar dentro da água e de controlar o próprio corpo, porque o centro de gravidade está submerso. Então, a força de empuxo começa a atuar exatamente em cima, ali no nosso centro de gravidade, e a gente perde estabilidade dentro da água. Por isso que eu sempre fico com as crianças quando eu entro no mar. E quando a gente faz alguns movimentos em atividades físicas, de maneira geral, a gente
acaba reorganizando o nosso corpo para conseguir manter esse apoio do centro de gravidade sem perceber. Então, uma coisa muito comum que a gente faz é conseguir se alongar, né? A gente descer com o tronco e encostar lá no chão, nos pés, nas pernas, enfim. Eu quero que vocês tentem fazer esse alongamento, mas encostados na parede, certo? Quando a gente tenta fazer isso encostado na parede, a gente não consegue descer. Não é uma questão de falta de flexibilidade. A gente precisa desse espaço para trás, a gente precisa jogar as nossas pernas, inclinar elas um pouco para trás, mesmo que a gente não faça isso conscientemente, justamente para que a gente consiga manter o nosso centro de gravidade alinhado com essa nova base que está se formando. Então a gente não consegue fazer isso encostado na parede. Mesma coisa tentar levantar da cadeira sem jogar o tronco para frente, certo? A gente não consegue levantar se a gente mantiver o nosso centro de gravidade completamente alinhado aí, ok? Eu vou lá montar o martelo que agora eu me lembrei que eu tenho e eu já volto. Pronto, voltei aqui com o esqueminha do martelo e da régua. Só que esse aqui, para fazer sentido, eu vou ter que mudar o layout da câmera, então segurei um pouquinho. Pronto, voltamos para o ângulo certo. O que a gente vai fazer? A gente vai prender esse martelo aqui, pendurando ele, na verdade, através de uma régua. Tá? Então, eu só prendi eles aqui justamente porque eles precisam ficar unidos, né? Então, o que a gente sabe? Na verdade, esse martelo, eu meio que considero que eu não tenho martelo porque ele é minúsculo, tá? Mas, teoricamente, é pra gente ter justamente a parte mais pesada do martelo pra cá também, né? Aqui pra cabeça, como esse aqui é pequenininho. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar a régua apoiada aqui na mesa e a gente sabe que se eu largar isso aqui no ponto errado, a régua vai virar, né? Mas a gente consegue achar um ponto exato em que isso aqui fica parado e equilibrado. Que ponto é esse? É o ponto em que a gente consegue apoiar a régua aqui na mesa, alinhada com o centro de gravidade desse martelo. Então, a gente consegue manter esse equilíbrio. Dá um nervoso, porque essa régua não está presa de nenhuma maneira, e a gente fica pensando, mas como, né? Porque se eu simplesmente pegasse a minha régua e eu fizesse uma força aqui assim, eu sei que a régua ia virar. Mas o esquema é justamente pensar onde está o centro de gravidade desse sistema todo, ele está alinhado aqui com a régua, por isso que ela não está virando. Legal, né? Então, agora sim, encerrei os experimentos que eu queria mostrar para vocês aqui. Vamos para o último vídeo agora, resolução de exercício. Esse último vídeo está num formato diferente, então eu estou gravando ele pelo Meet para que vocês possam me ver e ao mesmo tempo ver a tela com exercício de exemplo, achei que fazia mais sentido. Então, vamos começar resolvendo o primeiro exercício, que é um exercício da URGS, que vai nos dizer o seguinte, né? A figura abaixo, que no caso aqui está ao lado, ela representa esquematicamente o braço e o antebraço de uma pessoa que está sustentando um peso P. O antebraço forma um ângulo de 90 graus com o braço. Então, isso aqui é o que vai nos liberar de usar o seno lá no meio da nossa relação de torque, que é muito bom, né? Boas notícias. FB é a força exercida pelo bíceps sobre o antebraço e FC é a força na articulação do cotovelo. Como essa força está atuando exatamente em cima do eixo de rotação, ela não vai estar envolvida na rotação do braço aqui, tá? Na sustentação do braço. Então, a gente não vai precisar se preocupar com ela. E aí, o enunciado começa a nos dar outras informações, né? Sendo o módulo do peso P igual a 50 e o módulo do peso do antebraço PA igual a 20, quer saber qual é o módulo da força FB. Então, o foco do nosso exercício é descobrir a força que o bíceps está fazendo para sustentar o próprio braço. Nosso braço é pesado, né? Mas aquela carga ali. Ele mostra explicitamente para a gente que o eixo de rotação está lá no cotovelo e ele começa a mostrar qual é a distância que cada uma dessas forças está sendo aplicada em relação ao eixo de rotação. Apesar do desenho da questão já existir, eu acho que é benéfico para a gente desenhar uma figura esquematizada mais simples, porque daí a gente consegue enxergar melhor algumas relações que estão acontecendo aqui. Então, essa alavanca ela vai ser diferente daquela alavanca um pouco mais clássica, né? Ela é uma alavanca que tem um ponto de apoio em uma das extremidades, e a gente vai estar pensando o seguinte, a gente vai ter uma força FB, que é a força do bíceps,
ela vai ser a única que vai tentar provocar o giro desse braço num sentido diferente das demais. Então, a gente vai poder considerar que o torque dela vai estar se opondo à combinação do torque das outras forças ali. Que já facilita, né, na hora que a gente for analisar o nosso torque resultante. Aqui, então, a gente tem a aplicação do peso do antebraço e aqui a gente tem a aplicação do peso da carga. Eu vou fazer isso aqui colorido para a gente poder destacar e fazer a relação com as distâncias que essas forças estão sendo aplicadas ao eixo de rotação. Então, vou chamar isso aqui de azul, isso aqui de vermelho, isso aqui de verde, o bom e velho RB. Então, aqui, essa distância são 4 centímetros. Aquela distância do peso do antebraço, do centro de massa do antebraço, né? É uma distância que vale 16 centímetros. E a verde, eu vou desenhar aqui em cima, por uma questão de espaço, são os 36 centímetros, que é a distância de aplicação da carga lá do peso. Certo? Essas duas forças aqui estariam tentando fazer o antebraço descer. A força do bíceps está tentando fazer o antebraço subir. Inclusive, por isso que a gente consegue fazer esse exercício, né? Então, o que a gente vai pensar? Quando a gente for pensar que o somatório de torques tem que dar 0, a gente vai pensar que o torque do bíceps ele tem que ser igual ao torque que está sendo gerado pelo antebraço, né, pelo peso do antebraço, mais o torque que está sendo gerado pelo peso daquela carga que a pessoa está segurando, certo? Ok, beleza. Como a gente tem esse ângulo de 90 graus aqui com o braço dessas forças, o que vai acontecer? A gente não vai precisar colocar o seno na nossa expressão, então a gente vai lembrar que já que o torque é força vezes braço de alavanca, sem colocar o seno na jogada, a gente vai abrir essas expressões aqui. Então, vai ficar força do B vezes braço de alavanca do B é igual a força, que seria o peso do antebraço, né? Vezes o braço de alavanca do antebraço, mais o peso da carguinha vezes a distância que esse peso se encontra do eixo de rotação. A gente já vai deixar em evidência o FB. Então, FB nada mais é do que PA vezes DA mais P vezes D dividido por DD, certo? Então, esse desenho aqui é uma versão simplificada do que estava acontecendo ali em cima. A gente consegue ver, então, qual é a relação, né, dessas forças. E para a gente conseguir chegar nessa igualdade de torques, a gente tem que ver para qual sentido essas forças estariam tentando fazer essa alavanca girar. Agora vem a parte mais tranquila, que é substituir os valores aqui dentro. Como a gente está trabalhando com centímetros, centímetros e centímetros, a gente vai cortar essas unidades, então a gente não precisa fazer a conversão para metros, tá? Sempre deem uma checada nisso para não perder tempo fazendo conversões que vocês não precisam. Eu vou continuar essa conta aqui em cima, por uma questão de espaço, mas vai ficar assim, PA então vale 20 newtons, vezes a distância que ela está sendo aplicada, que é 16 centímetros, mais peso vale 50, vezes a distância que está sendo aplicado, 36. Tudo isso dividido pelo braço de alavanca do bíceps, que são 4 centímetros. Então, essa conta vai ficar assim, 320 mais 1.800 dividido por 4. Isso é a mesma coisa, vou continuar aqui, né? Isso é a mesma coisa que 2.120 dividido por 4, que vai dar 530 newtons. Certo? Por isso que era a letra E. Por isso que a gente fica com o bíceps firme, né? Depois de fazer esse tipo de exercício com o halter ali. Justamente porque a gente tem uma alavanca muito menor para a gente garantir essa igualdade de torque, mesmo que seja só para sustentar, né? A gente precisa de uma força muito maior do que a carga que a gente está efetivamente sustentando ali.
Quando a gente está levantando, então, um halter de 2 quilos, a gente não está fazendo só uma força equivalente ao peso de um halter de 2 quilos. E o próximo exercício de exemplo que eu trouxe para vocês é um exercício do Enem. Ele é um exercício um pouquinho mais teórico e tem a ver com aqueles tipos de alavancas que a gente estava analisando. Vocês vão ver que a gente não precisa saber os nomes dessas alavancas, mas é interessante que a gente já conheça as nomenclaturas que normalmente são aplicadas para que a gente possa ler esse tipo de questão com mais tranquilidade. Porque ela também explica para a gente o que são aquelas forças de resistência e potência, mas se a gente já está acostumado com o termo, a gente não é pego de surpresa, né? É menos novidade. Então, as pessoas utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas que aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, que é a força resistente, em outro ponto da barra. Então, quando a gente aplica uma força, essa é a força potente, e ela quer tentar equilibrar uma segunda força que a gente chama de resistente. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? O que a gente precisa lembrar que vale para todos os tipos de alavanca? O nosso torque resultante vai sempre dar zero. Então, a gente precisa ter sempre um equilíbrio de torques. E já que torque é força vezes braço de alavanca, a gente precisa ver aquela compensação. F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. Quem tiver a maior distância do eixo de rotação vai precisar da menor força, certo? Então, a gente vai ter que procurar a força resistente, desculpa, então a gente vai ter que procurar a força potente, que é a força que a gente faz, e ver onde que ela é maior do que a resistente. A força potente vai ser maior no lugar onde a gente tiver o menor braço de alavanca, tá? Então, vamos ver. Quando a gente usa um alicate, a gente aplica força aqui, certo? E a força comunicada, a força resistente, vai estar lá. Então, a força potente aqui é menor do que a resistente, porque a gente está com um braço de alavanca muito maior, né? Como o braço de alavanca é maior, a nossa força é menor, não é aqui. Na pinça, vamos ver, a gente faz força aqui e a comunicada vai ser lá. Como a gente faz força numa distância menor em relação ao eixo de rotação, pensa, essa pinça ela estaria girando em relação àquele ponto lá, né? Como a gente faz uma força aqui, essa distância é menor, então é aqui onde a gente vai ter a maior força potente, certo? Então, é aqui na pinça, justamente por a gente ter um braço de alavanca menor do que o da força resistente, que estaria aqui. Nas outras, né, no carrinho de mão, a gente está fazendo força aqui e a resistente está no meio, então um braço de alavanca maior. Aqui para abrir garrafa, né, a gente faz a força aqui e a resistente está para cá, então a nossa acaba sendo uma força menor. E no quebra-nozes, mesma coisa, né, a gente vai estar aplicando força lá na lateral, vai estar muito mais distante desse eixo do que o ponto onde a gente comunicou essa força. Então, notem que é interessante saber como é que alguns equipamentos desses funcionam, né? Como é que a gente usa eles? Onde que a gente coloca a nossa mão para fazer eles funcionarem? Né? Por isso que essa parte do prático ajuda muito, porque se a gente já mexeu numa pinça, por exemplo, a gente sabe onde é que a gente vai colocar o dedo para tirar um fio ali de barba, né? Ou de sobrancelha, por exemplo. Certo? Então, por isso que essa aqui acabava sendo a letra A. No lugar onde eu tenho a força potente sendo aplicada mais próxima ao eixo, é onde ela vai acabar sendo maior do que a força resistente, que está mais distante do eixo. Gente, então, esse é o último vídeo da nossa série de vídeos sobre torque. Depois vocês me contam o que vocês acharam de assistir esses vídeos de maneira mais quebradinha, assim, né? Vídeos mais curtos, mais resumidos. Se deu uma outra motivada ou se vocês preferem um vídeo inteiro de uma vez só. Certo? Desejo tudo de bom aí para vocês, bons estudos, e na próxima aula a gente se encontra então para conversar já sobre o nosso próximo assunto e tirar algumas dúvidas
sobre o roteiro que em seguida está chegando aí para vocês também. Beijinhos!